mas de qualquer forma você tem que estar dentro dele, né? O que a gente não gostaria é que uma pessoa hoje faça o seguinte: eu deveria ter começado há 5 anos atrás. Né? Porque quanto mais tempo você postergar, isso vai te deixar atrás, porque o mercado ele vai estar sempre crescendo e ele vai estar fazendo as coisas acontecer, né? Então acreditem que isso é possível, que o resultado ele acontece quando você tem um bom trabalho sendo feito. Porque também, se você não tem um conteúdo legal, não tem uma estratégia certa, com certeza você vai jogar dinheiro fora. A gente já escutou vários profissionais falando isso pra gente, que tiveram altos investimentos e não tiveram resultado nenhum. Por quê? Porque a estratégia foi toda errada, né? E nesse contexto, nós da Word podemos ajudar. A gente tem uma equipe multidisciplinar muito bacana, com equipe de conteúdo, com equipe de design, equipe de tecnologia, que a gente está lá para poder ajudar cliente de qualquer segmento, né? De uma forma que ele possa performar bem aí nas redes sociais e no mundo digital. Muito bem, nós estamos aqui finalizando esse bate-papo com o Andrei Faria. Agradecer a sua presença, Andrei, empresário, diretor, publicitário também, seja fazeres, está aqui conosco nessa tarde gostosa, dezembro. Eu gosto de um clima mais ameno também. E a você, ouvinte, que prestigiou com a sua audiência. Se não conseguiu ouvir toda a programação, esse programa inteiro, assim como os outros, estão disponíveis no canal youtube.com/olharfacica. Todos os programas estão lá e esse, em um prazo de 24 horas, também estará lá. Muito obrigado. E quinta-feira que vem tem mais. Vou me despedindo aqui com uma frase que eu gosto muito, de Albert Einstein. Ele diz o seguinte: que se ele já soubesse, ele não pesquisaria, né? Então, com essa frase, nos despedimos de vocês e marcamos o encontro para quinta-feira que vem. Muito obrigado, até mais. Até logo, obrigado. Por exemplo, foi citado a alocação de vídeos, assistir filmes por videocassete, por exemplo, DVD, e aí agora você citou a Netflix. Então mudou, você acabou com um sistema de lojas de locação físico para um sistema totalmente digital. A Netflix hoje trabalha aí na ordem de 18 milhões de assinantes, né? São números, e fatura 78, 92 milhões de dólares por mês, né? É uma coisa extraordinária, talvez mais, eu acho que é mais ainda. Então, e você tem o conceito, você pode ter empresas que são continuadoras, né? A empreendedorismo continuado, em que aquelas empresas elas vão melhorando, que é a linha tradicional de pensamento, né? Por exemplo, os automóveis no Brasil, eles têm melhorado. O carro popular não tinha computador de bordo, hoje tem. Não tinha freio ABS, hoje tem. Ele não tinha travas, etc. E hoje já sai de série. Mas quando você pega uma nova proposta de automóveis, por exemplo, você tem uma empresa no mundo que está propondo um computador sobre rodas. Sim, né? Se você pegar a Tesla, é justamente isso, e na Tesla você não tem nem concessionária, você compra pelo aplicativo. Isso, então isso é disrupção. Isso, né? É disrupção. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais, porque nós estamos falando de profissionais autônomos, e ele vai ficar assim, ora, eles estão se contradizendo agora. Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para que essa pessoa possa entender-nos e também matar essa curiosidade para que ela possa ser um potencial. Sim. A disrupção que a gente fala é realmente quebrar um modelo, né? A disrupção ela pode ocorrer no modelo de negócio dele, na forma que ele cobra do paciente, na forma que ele se relaciona com o paciente, né? Vamos pensar assim, os nossos clientes quando começaram lá, qual é o modelo tradicional? Se uma pessoa tem interesse em fazer um tratamento e ele entra em contato na rede social, por exemplo. Eu tenho interesse. O que a gente ouvia antes? Olha só, dá o nosso telefone para ele e pede que o paciente ligue e agende com nossa secretária. Tá, isso é um modelo conservador, né? O que a gente mudou nisso? Né? No nosso caso, o profissional ele passou a ser mais um gestor da clínica, né? Ele tem equipes trabalhando para ele e uma pessoa exclusiva para um relacionamento, né?
E o que ela faz? Quando essa pessoa entra, ou mesmo ele comenta, ou ele deixa um telefone, essa menina já se relaciona na rede social, ela começa a conversar, inicia um relacionamento e ela entra em contato com o paciente, trazendo o paciente para dentro da clínica. Então já surgiu a figura de um departamento. Sim. Já não sou eu, equipe, né? Não. Assim, o dentista ele já tinha o que eles chamam de CRC, né, que é a profissional de relacionamento dele. Mas ela ficava muito nessa de receber o contato. Não, agora não. Ela faz uma ação proativa. Entendeu? Ela busca, ela interage e não é simplesmente assim, olha só, quem é você? E aí ela começa a conversar, em algum momento ela manda um vídeo do profissional, falando, porque a gente já gerou conteúdo para ele. Sim. Então, assim, ele já tem todo um contexto diferente. Um portfólio. Um portfólio. Por quê? Porque eu consigo agregar valor e na cabeça do consumidor ele já começa a enxergar aquele profissional com um valor agregado diferente e como uma autoridade, né? E quando você passa a ser autoridade, você perde o parâmetro de comparação de valor. Imagina que quando você quer muito um serviço, para você não importa se ele é caro ou não, porque você quer aquele profissional para te atender, né? É diferente de você basear seus produtos em valor. Aí você vai brigar por centavos. Não, aqui a gente agrega valor aos serviços para que ele seja autoridade e eu tenha o desejo. É o que a Apple faz, né? Então vamos pensar, você vai comprar um computador da Apple, ele custa R$10.000, enquanto os outros na faixa de R$1.500. Mas por que as pessoas querem Apple? Porque aquilo é um desejo. Ele criou o desejo. Status, né? É o status de estar lá, é o status de tratar com aquele dentista, ou com aquele médico, ou com aquela nutricionista ou psicóloga, né? Não quer dizer que às vezes o tratamento vai ser muito mais caro, a questão não é essa. Mas ele vai entender que ele vai ter muito mais benefícios do que ele teria no outro. Eu não estou falando que os outros não têm qualidade. Isso. Mas talvez essa qualidade ela não tenha percepção. E isso. Eu estou trazendo a percepção do paciente para aquilo que o meu cliente tem. É o valor esperado com o valor percebido. Então, assim, a gente mostra realmente o valor, a pessoa tem a percepção, e quando ela tem a percepção, aí pronto, você ganhou ela, entendeu? É diferente. Muito bem. E aí vem um desdobramento natural. Porque agora eu passo a ser gestor de uma clínica, eu estou nas redes sociais, e uma coisa que a gente sempre ouve, por demais, profissionais liberais, professores, etc. Eu tenho duas redes sociais. Tem a minha particular, onde eu falo o que eu quero, do jeito que eu posso, e tem a minha vida profissional, onde eu sou profissional. Sim. Será que o cliente ou o potencial cliente consegue discernir esses dois campos? Ou o profissional também deve se atentar para essa unilateralidade que o cliente vai dar para ele? É assim, todos os profissionais realmente, dentro do contexto, né, a gente trabalha a página pessoal, né, a gente não tem acesso a isso, mas quando eu assumo um cliente, a gente cria uma página de pessoa, perfil empresa, que a gente chama de fanpage, é onde você curte, né, você não é amigo. Né? E ali o perfil é tratado realmente como uma empresa, né? É claro que a gente vive num mundo que dentro da rede social você está se expondo, né? Sem fronteiras. E o que as pessoas têm que entender, a gente vê muitas vezes N casos que não só no caso do profissional, mas às vezes, por exemplo, a gente vê a pessoa bate uma foto e quando descompusturada, e aí ela vai lá e publica. Gente, depois que foi para lá, acabou. Tá no mundo. Então, assim, tem que entender que não tem fronteiras, né? Então, assim, é bom pensar e planejar o que vai ser colocado para que isso, no futuro, não vire contra você mesmo, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a percepção que a audiência vai ter sobre aquele conteúdo que você postou. Ou mesmo a concorrência, né? Porque num mercado sem fronteiras, em alguns momentos quase sem regras, fake news estão aí. Sim, com certeza. Aí pega lá vamos dizer assim, uma bandeja dessa colocada por você mesmo, e aí tem esse problema. Chamei essa atenção porque às vezes eu fico vendo alguns profissionais e às vezes a gente é convidado a dar uma opinião, um conselho para um empresário. Eu sempre bato nessa tecla. Muito cuidado com a rede social. Você tem suas convicções, eu tenho as minhas convicções. Deixe para um ambiente reservado, num momento adequado, em que aquele debate ou aquela discussão, ela vai fazer um sentido. Sim. É óbvio que a gente apoia os debates, apoia as discussões, mas hoje a gente vive num mundo tão polarizado
em que não existe meio termo, não existe assim, ou uma moderação. De repente pode ser uma dúvida que eu tenho e você está expondo o seu ponto e alguém ouve esse diálogo, viu o Andrei lacrando o Ademir, viu o Ademir lacrando o Andrei, e assim tem jargões na internet para tudo, e a gente sempre fala, tome muito cuidado para não expor opiniões desnecessárias em locais desnecessários. Sim. E você tocou numa parte interessante e que eu acho que as pessoas também têm que ter essa atenção, porque a gente está falando de rede social. Rede social, o que é? Relacionamento, tá? E hoje, o público hoje também, e isso é um cuidado que a gente tem lá com os nossos clientes, ele não quer enxergar a empresa simplesmente friamente como empresa. Ele quer enxergar a empresa como pessoas. Então é importante para a pessoa que está lá trabalhando suas mídias sociais, fazendo o seu trabalho, mostrar o dia a dia da empresa. Tá? Por quê? Porque você está mostrando quem são as pessoas que geram aquele trabalho, aquele serviço, quais os conceitos delas, o que elas fazem, como elas fazem, né? Então é meio que você também tem que abrir as portas do que você faz para que isso aí esteja exposto, porque querendo ou não, hoje na nova relação de consumo isso tem uma diferença, né? E a gente tem que entender que pessoas compram de pessoas. Ninguém quer comprar de uma empresa, mas ela quer comprar da pessoa, né? Então, assim, quanto mais eu conheço aquela pessoa, mais próxima ela é de mim. Então, a minha relação com ela fica mais próxima, é mais fácil da gente fazer negócio. É verdade. Isso é importante a gente salientar, porque eu digo sempre que as empresas não são paredes e não são mobiliários. As empresas não são sérias e as empresas não são corruptas. As empresas são um conjunto de pessoas, máquinas, mobiliários, estruturas organizadas. E as pessoas são corruptas ou são honestas, as pessoas são sérias ou as pessoas não são sérias, são as pessoas. Então, se você tem uma estrutura, uma cultura organizacional valorizada na empresa e, de repente, numa infelicidade, você faz um comentário desnecessário, você hoje tem... a internet, ela funciona como um segmentador da sociedade. Então, você tem tribos hoje na internet que apoiam cabelo cor de limão. Você tem as tribos da internet hoje que apoiam quem usa piercing no canto esquerdo do olho direito, né? Então você tem, eu estou extrapolando aqui os exemplos para não cair em nenhum nicho muito específico, mas outro dia, por exemplo, eu estava vendo um diálogo em que uma pessoa abordou a outra e perguntou assim, por que você não tem alguns animais domésticos? A pessoa disse, eu não tenho porque eu sou alérgica. Tá, tudo bem. Aí uma outra, eu não tenho porque eu não gosto. Mas rapaz, isso deu uma discussão ali, só a pessoa falou que não gosta. Paciência, ninguém é obrigado a usar de tudo. Mas a forma como que ela foi interpretada pegou uma repercussão desnecessária. O mundo hoje, ele tá... Parece que a paciência está muito curta para certas coisas, né? As pessoas não compreendem as pessoas, né? E o que a gente tem que entender é que a gente tem que conviver com tudo, entender o que cada um tem de melhor e sim, viver. Eu acho que ficar pontuando detalhes e colocando rótulos em pessoas, acho que isso aí não leva a nada, né? Andrei, nós estamos chegando aqui perto do nosso primeiro intervalo. Meu amigo ouvinte deve estar se deliciando. E claro, depois você vai deixar também suas formas de contato, o seu site ou os seus canais para que as pessoas possam integrar. E você que está se interessando, pode entrar em contato conosco, pode mandar um WhatsApp aqui para... O profissional tem que ter, para que ele possa ter um crescimento exponencial dentro do mercado de atuação dele, são o disruptivo, o dinâmico, o desafiador, o durável, o digital e o 6 dígitos como faturamento, que na verdade é você colocar todos os outros 5 em sincronia e fazer você ter uma empresa que tenha um crescimento exponencial. Muito bem, sustentável, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai dar um breve intervalo. Você está ouvindo o programa Olhar Facica. Hoje nós estamos falando de marketing digital com Andrei Faria, da eWord, uma empresa, uma agência
de publicidade, que tem aí um método que está revolucionando para você que é profissional autônomo, você que é empresário, você trabalha com agronegócio. Fica a dica, daqui a pouquinho a gente volta para falar, destrinchar um pouquinho mais desses 6 Ds e o último D, que eu tô louco para descobrir, que são 6 dígitos. Vai que eu acerto, né? Muito obrigado e daqui a pouco a gente volta. Olhar Facica.